E para quem estava se perguntando se era eu mesmo que estava aí no chat, sim, sou eu mesmo. A foto tá diferente porque eu tenho algumas contas Google diferentes, por questões institucionais, emprego e tudo mais. E aí todas elas tinham a mesma imagem. Aí eu tentei diferenciá-las e coloquei essa bela imagem de um vulcãozinho, né? Mas não ficou tão legal quanto eu imaginava, não. Vou trocar. Então eu vou trocar. E também tava muito brega aquela outra foto anterior, né? Fotinho de lado, com óculos escuros viajando, pelo amor de Deus, né? Isso é muito 2019. Então, muito boa noite, galera. Vamos agora para a nossa primeira aula da noite para falar sobre regionalização mundial, para que você saiba a diferença entre um país emergente, um país desenvolvido, um país subdesenvolvido, um país central, periférico, de primeiro, segundo e terceiro mundo, além de outras nomenclaturas que podem aparecer em provas para vocês. Tá bom? Ah, agora vocês acreditam que sou eu, né? Pois é, então eu tive que, comprovar que era eu que estava aí, com um vulcão cuspindo lava na minha foto da conta Google. Vambora, galera! Começando com uma imagem, eu vou direto para uma imagem aqui, que é uma imagem que representa um mundo que não existe mais. Por quê? A gente já conversou em aulas passadas sobre ordem mundial, vocês lembram? Ordem mundial é a forma como a geopolítica internacional está arranjada. Ela inclui as relações internacionais entre os países. E em cada momento da história, a ordem mundial tem uma ou outra característica. Por exemplo, durante a chamada Guerra Fria, nós tivemos um cenário em que a ordem mundial era bem diferente da que nós temos hoje em dia. Hoje, nós temos uma outra ordem mundial. E na ordem mundial contemporânea, na ordem mundial atual, a gente não deve mais classificar os países desse jeito, que é uma forma que se utilizou para classificar os países do mundo, que era condizente com a geopolítica da Guerra Fria. Deixe-me explicar um pouco melhor. Durante a Guerra Fria, a gente vivia um cenário de bipolaridade. Vocês sabem disso, eu sei. Havia ali uma disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, e dá para dizer que o mundo era rachado em dois. Tínhamos o bloco dos capitalistas influenciados pelos Estados Unidos, que aparecem aqui em verde, incluídas a América Anglo-Saxônica, a Europa Ocidental, o Japão, a Austrália, a Nova Zelândia, e o grupo dos países influenciados pela União Soviética, de política e economia mais centralizadas na mão do Estado, que aparecem aqui com a cor laranja. Fundamentalmente, quem eu vejo dentro dessa categoria é a própria União Soviética e grande parte dos países do leste europeu e alguns da chamada Europa Central. Ok? Então, Leandro, se você está me dizendo que durante a Guerra Fria o mundo era bipolar, dividido entre o grupo dos capitalistas e dos socialistas, por que esse mapa divide o mundo em três mundos? Por que nessa imagem eu tenho uma classificação que inclui uma terceira categoria? Porque o que se entende de geopolítica desse período é que, para além desses dois grandes blocos liderados e influenciados respectivamente por Estados Unidos e União Soviética, nós tínhamos um conjunto grande de países que ou não eram alinhados geopoliticamente, alinhados de maneira automática a um lado ou a outro, eram países independentes, não alinhados, ou, apesar de serem capitalistas, eram pobres demais, eram social e economicamente precários demais para que eu pudesse dizer que eles realmente eram países capitalistas desenvolvidos. É a esse conjunto de lugares que a gente passou a classificar como terceiro mundo. Ou seja, tinham dois mundos, o mundo capitalista desenvolvido e o mundo socialista. E tinha o resto, tinha um terceiro mundo, formado por um conjunto de países pobres, socialmente problemáticos, indicadores sociais ruins ou países geopoliticamente não alinhados. Aliás, houve uma conferência, eu contei para vocês numa outra aula, a conferência de Bandung,
em que alguns países, como o Egito, a Indonésia, a Índia e a Iugoslávia, lideraram um movimento dos não alinhados, reivindicando o direito de não se alinharem automaticamente a um lado ou a outro. Ok? Agora a pergunta que eu te faço é: por que essa imagem representa um mundo que não existe mais? Essa é a primeira pergunta que eu estou te fazendo. Você pode responder aí no chat. Por que essa é uma imagem que representa um mundo que não existe mais? E a segunda pergunta é: por que não faz muito sentido usar hoje em dia essa classificação de países como país de primeiro, segundo e terceiro mundo? E aí? Pensa comigo. A Guerra Fria ainda existe? Não. Até há uma nova disputa em curso aí, começando com o acirramento das tensões envolvendo os Estados Unidos, a Rússia, a China. Mas, como vocês estão dizendo aí no chat, o Adelino, o Bernardo, a Guerra Fria acabou. A União Soviética nem existe mais. Por isso, se eu tenho uma imagem que mostra o mundo dividido em 3 grupos de países diferentes e um desses grupos de países não existe mais, não faz sentido mais utilizá-la, concorda? Não há mais um segundo mundo. Não existe mais um grande bloco de países socialistas. Você até pode olhar para um país ou outro e falar: olha, esse país não é assim capitalista, não. Ou então o capitalismo dele é mesclado com outras características, como é o caso chinês. É verdade. Mas não existe mais um bloco de países socialistas. Então não há mais o segundo mundo. O que nos sobrou? O primeiro e o terceiro. E qual é a principal diferença entre eles? É política ideológica? Um dos grupos usa o capitalismo como modelo político e econômico e o outro usa o socialismo? Não. A diferença é socioeconômica. Ou seja, hoje faz muito mais sentido que nós olhemos para o mundo e dividamos os países com outros critérios de classificação. Como, por exemplo, o que faz esse mapa aqui. Nesse mapa, repara que os países estão divididos apenas em 2 grandes grupos. Os países do norte e os países do sul. Dentro do grupo do que eu chamo de países do sul, eu tenho toda a América Latina, todo o continente africano e vários países do continente asiático, incluindo a Índia, incluindo os países do Oriente Médio. Dentro do grupo de países que eu chamo de países do norte, eu tenho a América Anglo-Saxônica, formada pelos Estados Unidos e pelo Canadá. Eu tenho a Europa, a própria Rússia, a Austrália, a Nova Zelândia. E qual a diferença entre cada um desses grupos? De modo geral, a gente diz que um país do norte é um país que possua uma economia forte, que seja produtor de tecnologia e que possua bons indicadores sociais e econômicos, bons indicadores socioeconômicos, taxa de escolaridade, IDH, índice de alfabetização, dentre outros. Já o grupo de países do sul seria representado pelo oposto. Países com problemas econômicos, países onde a produção de tecnologia não é assim tão avançada e países que ainda possuem muitos problemas sociais. Repara, uma coisa muito importante para você não confundir, não fazer besteira. Não é a linha do Equador que está separando os países entre países do norte e países do sul. Se eu quiser fazer uma divisão geográfica, utilizando a linha do Equador, eu vou falar que o México é um país do hemisfério norte, realmente. Vou falar que a Nigéria, que a Argélia, que a Índia, todos são países do hemisfério norte. Mas socioeconomicamente eles são classificados como países do sul. Olho para a Austrália e para a Nova Zelândia, eu vejo que esses são países posicionados no hemisfério sul. Porém, eles são classificados como países do norte, em virtude da sua situação socioeconômica, ok? Agora uma coisa. Será que essa classificação é exatamente fiel à realidade? Não é. E aí já te adianto um problema. Todas essas classificações vão apresentar problemas, controvérsias
dificuldades de categorização. Porque, gente, imagina, eu estou pegando quase 200 países e agrupando em apenas 2 grupos. É claro que eu vou acabar cometendo alguma generalização. É claro que vai ter ou terão vários casos em que quando eu olho, a classificação não bate muito bem. Quer ver alguns exemplos? A Coreia do Sul. A Coreia do Sul hoje é um país com uma economia fortíssima, produtor de tecnologia avançada, que tem indicadores sociais cada vez melhores. Não faz mais sentido agora, em pleno 2023, a gente classificar a Coreia do Sul como um país do Sul. Ela tem muito mais características de um país do Norte. A China, apesar de ainda ter problemas sociais, reduziu drasticamente a pobreza, a miséria nas últimas décadas, aumentou muito os índices de escolaridade, aumentou muito a renda per capita, é uma grande produtora de tecnologia. Não faz mais tanto sentido a gente classificá-la como um país do Sul, mas ela ainda aparece em muitos mapas posicionada desse jeito. Então, lembre-se, as classificações têm problemas, os critérios têm problemas e elas devem o tempo inteiro estar submetidas a alterações. Nada impede que haja mapas que já apresentem a Coreia do Sul como um país do Norte, considerando a situação socioeconômica dela hoje. O único motivo que explicaria a manutenção da Coreia do Sul como um país do Sul é se eu olho apenas ou principalmente para a história. Se eu quiser dizer o seguinte, não, países que se industrializaram muito tardiamente, eu vou manter como países do Sul. Aí beleza. Mas entenda isso. A depender do caso, a classificação acaba não cabendo muito bem, tá bom? Aqui, eu tenho uma descrição de um outro critério de classificação que parece bastante com o anterior, porque veja, essa divisão aqui, entre países do Norte e países do Sul, poderia ter um outro nome. Eu poderia falar de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Só que, mais uma vez, eu estaria incorrendo numa generalização excessiva. Eu não posso falar que países subdesenvolvidos que aparecem aqui em rosa são iguais uns aos outros. Dá para dizer que a China tem as mesmas condições econômicas e sociais do que a Bolívia? Dá para dizer que o Haiti tem as mesmas condições do que a Índia ou do que o Brasil? Não. Então, dentro do conjunto de países do Norte, existem muitas heterogeneidades. Assim como dentro do conjunto de países do Sul, existem muitas heterogeneidades. Por isso, inclusive, que cabe uma classificação intermediária, que antigamente nós chamávamos de países em desenvolvimento, mas hoje a gente costuma utilizar mais uma outra palavra, país emergente, que você conhece, já ouviu falar bastante e daqui a pouquinho vou falar mais sobre ela. Antes, olha para o que está escrito aqui. Países centrais são países que possuem maior poder político, econômico e militar, que produzem muitas tecnologias inovadoras, que exportam para outros países com alto custo. Enfim, são países centrais na política internacional, na geopolítica, na economia e no comércio global. Habitualmente, a gente usa essas palavras como sinônimo. Quem eu chamo de país desenvolvido, eu chamo de país central. Por exemplo, o Canadá é um país central, a Alemanha é um país central, os Estados Unidos também um país central. Agora veja, dá para dizer que a China não é um país central na economia dos dias atuais? No comércio dos dias atuais? Dá para dizer que a China não tem um papel central na geopolítica da atualidade? Então veja, mais uma vez, a gente vai ter dificuldades para poder enquadrar certos países que não cabem bem na caixinha em que são colocados. Os países periféricos seriam mais ou menos o mesmo do que um país subdesenvolvido. Países que têm economias problemáticas, que têm pouca influência no cenário internacional, normalmente são países cuja economia é baseada na exportação de produtos primários, de alimentos, de recursos minerais, que possuem menor valor agregado, menor tecnologia envolvida. Ou seja, os países periféricos ocupam uma posição marginal, uma posição periférica na divisão internacional do trabalho. Disso você lembra, né?
Divisão Internacional do Trabalho. Aquela estrutura que mostra como o comércio internacional é desigual, em que alguns países ganham muito mais do que outros porque vendem produtos com maior valor agregado. E aí, entre um país periférico e um país central, a gente tem o meio do caminho, que é o que a gente pode chamar de país de desenvolvimento, ou então de país semiperiférico, ou de país emergente, que é a nomenclatura mais usual hoje em dia. E aí, como eu posso caracterizar um país emergente de maneira genérica? Lembrando que há vários países que se enquadram nessa categoria, mas muitos são bem diferentes entre si. São países que têm um grau de industrialização alto, que se industrializaram geralmente de maneira tardia, ao longo do século XX. Alguns se industrializaram para poder atender o mercado interno, fizeram uma substituição de importações, como foi o caso do Brasil, do México, da Argentina, da África do Sul. Outros, como a Coreia do Sul, como Singapura, fizeram uma industrialização para se tornar exportadores. Criaram grandes plataformas de exportação. Mas o que importa é, esses países, os emergentes, são países que possuam uma economia robusta, importante, que faça com que eles tenham uma participação relevante no comércio internacional. Isso faz também com que eles tenham uma participação política importante nas decisões globais, ou ao menos tenham um poder regional. Veja o caso do Brasil. O Brasil é uma potência regional. A gente não tem lá esse poder todo em escala global, mas somos uma grande potência na América Latina, uma grande potência na América do Sul, e temos sim relevância global. O México, a Índia, todos esses são exemplos de países com relevância que os torna, de algum modo, centrais, mas em escala regional. Então a palavra que eu uso para classificá-los é país semiperiférico, ou então país emergente. Só que esses países ainda são países que possuem muitos problemas sociais. Você olha para o IDH da Índia, não é bom. Você olha para o IDH do Brasil, é alto. Vocês lembram daquela classificação do IDH? De 0 até 0,49 até 0,5, IDH baixo. De 0,5 a 0,7, IDH médio. De 0,7 a 0,8, alto, é onde o Brasil se enquadra. E acima de 0,8, muito alto. Então o Brasil pode avançar ainda. Mas já temos um IDH que é classificado como alto, porém menor do que o de muitos países. Então temos caminho para poder percorrer para melhorar as condições sociais do país, para melhorar as condições socioeconômicas, para melhorar a renda média, nível de escolaridade e produção de tecnologia. Portanto, nós ficamos nesse limbo entre os países centrais e os países periféricos. Ok? Vamos para algumas dúvidas? O Adelino, professor, mas a China não seria parte do norte? Então, Adelino, é o que eu acabei de falar. A China hoje, inegavelmente, é um país com uma enorme centralidade. Mas, nos mapas, habitualmente a China aparece como um país do sul. E, Adelino, entenda, caso você tenha perdido esse pedaço da explicação. Quando eu falo que um país é do norte, eu não estou me referindo à posição geográfica dele. Não importa se ele está no hemisfério norte ou no hemisfério sul. O que me importa é o grau de centralidade que ele tenha na economia internacional, na política internacional. Então, claro, é inegável que a China tem essa centralidade, mas muitos mapas ainda não mostram ela com essa posição, tá bom? Agora, claro, olha aqui, ó, esse mapa é de 2010, esse mapa aqui é de 2007,
E em 2007, ou em 2010, ou em 2000, a China não tinha a importância que ela tem hoje. Então, quando você olha alguns mapas mais recentes, você vê que os critérios de classificação aplicados ao cenário de hoje mostram posições diferentes. Tem alguns, eu vou mostrar para vocês depois, na aula da semana que vem, que mostram que vários países emergentes já aparecem como alguns mais importantes do mundo. Porque, de fato, eles têm uma participação muito relevante no comércio e na economia internacional. Tá bom? Deixa eu ver ali. O João perguntou, professor, por que esse nome América Anglo-Saxônica? Estados Unidos e Canadá foram colonizados predominantemente pelos ingleses, que são anglo-saxões. Então, o povo anglo-saxão, o povo inglês, por colonizar essa parte da América, acaba fazendo com que ela seja chamada pela expressão América Anglo-Saxônica. O resto eu chamo de América Latina. Por quê? Porque a maior parte da colonização do México até o sul da América do Sul foi feita por povos latinos, como os portugueses ou os espanhóis. Peter Park. Professor, quais os critérios socioeconômicos empregados? DH, Gini, tudo isso aí. Você bota vários critérios diferentes para poder fazer essa análise. E o João perguntou se ainda se usa essa nomenclatura de países de primeiro, segundo e terceiro mundo. Para analisar o cenário atual, não faz sentido. Não faz sentido você usar justamente porque não há mais um segundo mundo. Então, essa é uma classificação que se adequa a um mundo que não existe mais. Ela é adequada para analisar o que tínhamos durante o período da Guerra Fria. Tudo bem? Prossigamos aqui. Olha para essa imagem. Essa imagem é legal porque ela mostra onde se enquadram vários países no que diz respeito à participação em alguns grupos de grande relevância. Por quê? Porque nos dias de hoje não é apenas o país que negocia com outro país. Os países se agrupam em blocos, em organizações, em instituições que acabam negociando coletivamente também. Então vamos dar uma olhada aqui no que ele está chamando de as 40 nações mais poderosas, as mais relevantes dos dias atuais. Ele fala que dentro desse grupo de países mais importantes não dá para negar a relevância da União Europeia. A União Europeia hoje é formada por 27 países, já foi formada por 28. Vocês sabem, né? Mas o Reino Unido deixou o bloco há algum tempo atrás. Teremos uma aula só para falar de União Europeia, para falar de Europa Ocidental e União Europeia. Porque eu já comentei sobre esse bloco numa aula sobre o comércio mundial. Mas o bloco é tão importante que ele merece uma análise independente. Uma análise numa aula só para ele. Inegavelmente, a União Europeia, como o bloco de maior grau de integração do mundo, como o bloco que usa uma moeda única, uma moeda tão relevante como o euro, tem um papel de destaque na economia, no comércio e nas decisões políticas internacionais. Alguns dos países da União Europeia fazem parte de um grupo de países ricos que tradicionalmente se encontram e tomam decisões importantes, como é o caso do G7. O G7 é composto por Estados Unidos, Japão, Canadá, Alemanha, Reino Unido, França e Itália. E algumas reuniões desse grupo costumam contar com a participação de um convidado, a Rússia, que apesar de não ter exatamente a mesma posição econômica que eles tinham nos anos 70, 80 e 90, costumava ser convidada pela sua extensão territorial, pelo seu grande peso como produtora de combustíveis, pela sua influência geopolítica. Então, eu estou dizendo a vocês que as reuniões do G7, grupo de países com grande relevância econômica, que foi o principal fórum de discussão econômica ao longo de décadas. Nos anos 1960, 70, 80, 90, a principal reunião internacional para discutir economia era a reunião do G7 ou do G8, quando a Rússia participava. Hoje, porém, a gente tem um outro fórum de países mais numeroso que costuma se reunir e chamar a atenção em maior nível do que o próprio G7 ou do que o G8. Esse grupo é o G20. O G20
é formado pelas maiores economias do mundo, pelas 20 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. E ele reflete a multipolarização da nossa ordem mundial. Você lembra disso? Nós falamos sobre esse assunto 2 ou 3 semanas atrás, sobre como é que o mundo tem se tornado cada vez mais multipolar. E isso tem como um de seus reflexos o fato de que, ao invés de continuar sendo o G7 o principal fórum de discussões econômicas, esse posto hoje pertence ao G20 e às reuniões do G20. E como você pode observar, o G20 é formado por alguns países tradicionalmente ricos, industrializados, produtores de tecnologia, como os Estados Unidos, o Japão, o Canadá, a Alemanha, o Reino Unido, a França, a Itália, mas também participam do G20 com muita importância países cuja industrialização foi tardia, países emergentes, como a Coreia do Sul, o México, a Turquia, a Indonésia, a Arábia Saudita, a Argentina, a África do Sul, o Brasil, a Índia e a China. Brasil, Índia e China, que junto com a Rússia formaram há alguns anos um outro fórum de discussões. Um fórum de discussões que tenta ocupar o espaço que tradicionalmente foi ocupado pelo G7 e tomar decisões que não dependam das decisões do G7 ou de outras instituições tradicionais, como o FMI e o Banco Mundial. Como assim, Leandro? Não entendi. Então vamos lá. Como eu disse, durante um bom tempo, o G7 foi o fórum cujo grupo de países mais tinha relevância na definição dos termos da agenda mundial, da economia, das relações envolvendo empréstimos, financiamento. Porém, com a nova ordem mundial, a fragmentação global e a multipolarização das relações internacionais, da economia e do comércio, o G7 perdeu relevância, já que uma reunião do G7 que queira decidir alguma coisa não conseguirá decidir nada sem aquilo que a China estiver pensando, sem aquilo que a Índia estiver pensando. Porque esses países possuem uma população gigante, uma economia cada vez maior e uma participação no comércio que é crescente. Uma participação na produção industrial que já é gigantesca. Por isso não dá mais para que o G7 sozinho queira resolver como a economia global vai andar. Porque caso eles resolvam algo ali, entre eles, e comuniquem ao mundo, galera, daqui para frente só pode fazer transação em dólar, hein? A gente vai ouvir, é mesmo? Não. Brasil, tu quer fazer comércio comigo usando a sua moeda e eu uso a minha? Aí tu pensa, vambora. A China vai e fala o mesmo pra Rússia, fala o mesmo pra Índia e vai trocando ideia com uma galera, convencendo muitos países a desdolarizarem o seu comércio. Porque até hoje o padrão internacional de comércio é utilizar o dólar, que é uma moeda confiável, que é uma moeda emitida pelos Estados Unidos, que é um país cujo peso econômico garante, em tese, a menor possibilidade de calote ou de graves problemas econômicos. Só que a China está batendo no peito e dizendo, pessoal, nós não vamos mais depender do dólar como dependemos hoje. Para a gente, o melhor é depender cada vez menos do dólar. Porque sempre que eu tiver que fazer um comércio com você, Brasil, e for pagar em dólar, olha o trabalho que eu tenho. Eu pego meu yuan, vendo e com o dinheiro que eu ganho, compro dólar. Nessa transação, eu paguei taxa, paguei tarifa para o banco, paguei imposto. Então eu perco dinheiro só para trocar moeda. Qualquer um que já viajou para um outro país e teve que trocar moeda sabe disso. Tu faz o câmbio ali, a troca de dinheiro, já perde grana. Só em tarifa, imposto. Então isso quer dizer que a China, quando faz comércio com o Brasil, gasta um dinheirinho à toa ali. Isso sem falar no fato de que, usando o dólar, ela fortalece o dólar, fortalece os Estados Unidos, mantendo a hegemonia dele como emissor da principal moeda internacional.
Por isso, o que a China tem tentado é fortalecer o G20, fortalecer outras instituições das quais faça parte e outros grupos de países dos quais participe, como é o caso do BRICS, para poder rivalizar cada vez mais com os Estados Unidos, formar um antagonismo crescente e reduzir a hegemonia que eles possuem em escala global. Portanto, hoje, ao invés do G7, o principal grupo de países que discute os rumos da economia global é o G20, que inclui países centrais, países desenvolvidos, que antigamente eu chamava de países de primeiro mundo, mas também inclui vários países daquela porção do planeta que no passado eu chamava de terceiro mundo. E que hoje é onde estão vários países subdesenvolvidos e vários países emergentes, ok? Repara num dado aqui, ó. O G20 corresponde a cerca de 90% do PIB mundial. Então é óbvio que uma decisão tomada por esse grupo, essa sim, vai ter o poder de mexer e muito com a economia global. Agora, cuidado com uma coisa, hein? O G20 não é formado apenas por países emergentes. O G20 é formado por países centrais e países emergentes, o que mostra o crescimento da multipolarização global. Entendido? Vamos para algumas dúvidas antes de falar um pouquinho sobre BRICS. O Matheus Ferreira perguntou, professor, quais são os tipos de regionalização? Matheus, estou falando sobre isso. Estou falando sobre as possibilidades de dividir o mundo, tá? Então, o que é regionalização? Depende. Tem formas diferentes de interpretar essa palavra. Eu posso falar de regionalização quando eu analiso o mundo e vejo que há vários blocos econômicos se formando. Ó, formaram ali o NAFTA, a União Europeia, o Mercosul. Os países estão formando blocos regionais. Estão fazendo uma regionalização. Já falamos sobre isso numa outra aula. Hoje, o sentido da palavra regionalização que eu estou dando é outro. É entender como que eu posso dividir o mundo em conjuntos. Tá, olhei para o mundo, quero entender essa bagaça. Quero entender quem parece com quem tem diferença com o outro. Como eu classifico isso aí? Como eu agrupo os países? Eu posso chamar de centrais e periféricos. Posso chamar de desenvolvidos e subdesenvolvidos. Países do norte e países do sul. Se eu for olhar para a Guerra Fria, para o passado, eu olho para o mundo e vou dividi-lo em país de primeiro, de segundo e terceiro mundo. Entendeu? Então, prosseguindo. O que é o BRICS? É um acrônimo, uma palavra, uma expressão que apareceu pela primeira vez pra gente em 2001. Por quê? Em 2001, um economista britânico representante de um grupo financeiro importante publicou um artigo falando sobre os países que ele entendia que nas próximas décadas iam dominar cada vez mais a economia mundial. E ele disse que, na visão dele, o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, o BRIC, cada vez mais ocupariam o papel que historicamente estava ocupado há algum tempo pelos Estados Unidos e pelo grupo de países do G7. Segundo ele, esses países tinham muito em comum e o maior destaque é que eles eram economias emergentes com uma vitalidade muito significativa. Daí para frente, o mundo começou a olhar para esses 4 países com mais atenção. E eles mesmos, o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, começaram a olhar um para o outro e perceber, realmente nós temos muito em comum. A gente tem territórios muito grandes. Nós somos economias emergentes, somos países industrializados, temos muitos recursos naturais, somos populosos. Acho que vale a pena estreitar laços. E aí, dali para frente, esses países começaram a fazer reuniões, começaram a fazer fóruns de discussão. Isso deu origem ao BRICS, não mais enquanto uma expressão, mas como um grupo de países emergentes que frequentemente se reúne para poder discutir possíveis parcerias, negociações, trocas de tecnologia, comércio. Mas cuidado,
Esse grupo não é um bloco econômico. O Brasil, a Rússia, a Índia e a China não possuem uma zona de livre comércio entre si, ou uma união aduaneira, uma união econômico-monetária, nada disso. Eles só formalizaram a criação de um fórum para poder trocar experiências entre si, já que entenderam que possuíam similaridades, potencialidades e desafios comuns a serem resolvidos. Ok? Agora, um outro ponto importante. Eu disse que há muitas semelhanças entre esses países dos BRICS, né? Eles são muito grandes, são muito populosos, têm uma economia grande, mas também há importantes diferenças. A Índia, a China e a Rússia são potências nucleares, têm arma nuclear. O Brasil não tem. A Rússia e a China possuem um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, que é o órgão da ONU mais importante em termos de decisões políticas, internacionais e militares. O Brasil não tem. A Índia também não. O Brasil pleiteia há algum tempo. O atual governo aparentemente vai voltar a pleitear mais essa vaga, o que já é uma demanda antiga tanto do Brasil quanto de alguns outros países que entendem que o arranjo do Conselho de Segurança é ultrapassado e não reflete a geopolítica atual, que é muito mais multipolar do que era décadas atrás. E mais do que isso, se você parar para analisar a África do Sul e compará-la com os outros 4 países do BRICS, você vê que ela tem uma economia muito menor, que ela tem uma relevância global muito menor. Mas por que ela está aqui? Se ela nem aparecia naquela expressão, naquele acrônimo criado pelo economista britânico que eu falei, lá em 2001. Porque, à medida que Brasil, Rússia, Índia e China começaram a se reunir, criaram o Fórum dos BRICS e começaram a estreitar laços, eles entenderam que era importante que desse grupo de países emergentes houvesse a participação também de algum país da África, para que os BRIC pudessem estabelecer melhores relações políticas e econômicas também com os países africanos. E esse era um desejo principalmente da China, que tem muito interesse econômico no continente africano para de lá extrair recursos naturais que sejam utilizados pela sua indústria. Então, em dado momento, a África do Sul foi convidada a fazer parte desse grupo de países. E aí hoje ela participa dos fóruns. E atualmente há vários países pleiteando entrar no BRICS. A Arábia Saudita, a Argentina, a Turquia. A gente pode ver no futuro uma ampliação desse fórum de países, o que é mais um sintoma de uma multipolarização em curso. Entretanto, gente, tem uma coisa que é importante. Alguns anos depois de fazer essa previsão, esse mesmo economista foi perguntado sobre o que ele achava do desempenho do BRICS depois da previsão que ele fez. E ele disse, olha, confesso que eu me decepcionei um pouquinho. Na verdade, acho que do BRIC, o único país que realmente fez aquilo que eu imaginava e mais foi a China. Porque, inegavelmente, a economia da China é muito maior do que a de todos os outros. A China tem uma participação no comércio internacional muito maior do que todos os outros. Isso quer dizer que em 2001, quando a expressão foi criada, esses 4 países originais do BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, não tinham uma diferença tão grande entre si, conversavam mais de igual para igual. Hoje não. Hoje a China tem um poder econômico, comercial e geopolítico brutalmente maior do que os demais. Então isso faz com que, é claro, as relações e as conversas dentro desse grupo fiquem mais assimétricas, uma vez que você não tem como pleitear tanto para alguém que é muito maior do que você. Beleza? E aí, gente, nos últimos anos, o que mais tem havido é análise sobre quais seriam ou quais serão as próximas potências emergentes para poder representar os polos econômicos mais importantes pelos próximos anos. Toda hora aparece alguém inventando um acrônimo, inventando uma palavra. Um deles é esse aqui, ó, o Next 11, o N11, um conjunto de 11 países que foram identificados por esse mesmo banco como
países com grande potencial para figurar entre as grandes economias emergentes do mundo pelos próximos anos. Quem seriam esses 11? O Egito, a Indonésia e o Irã, o México, a Nigéria, o Paquistão, as Filipinas, a Coreia do Sul, a Turquia, o Vietnã e Bangladesh. Como que se chegou à conclusão de que eles é que mereciam destaque? Por critérios diversos. E aqui repara, a Coreia do Sul é considerada um país desenvolvido hoje pelo FMI e por outras várias organizações, ainda que ela apareça em muitas outras análises como um país emergente, como um país semi-periférico. Aqui eu tenho um mapa para você poder observar a posição geográfica dos BRICS, né? Tá aqui o Brasil, a África do Sul não está marcada, mas ela está aqui, a Índia, a China, a Rússia, e aqui são os outros países, né, que fazem parte desse grupo do N11, Next 11. Um da América, o México, alguns da África, o Egito e a Nigéria, e todos os outros aqui dentro do continente asiático, incluindo a Turquia, que é um país euroasiático, mas que tem a maior parte do seu território dentro da Ásia, isso é um pedacinho dentro da Europa. Um outro acrônimo inventado por esses futurologistas, né, que adoram fazer previsão, foi esse aqui, ó, o MIST, que representaria um outro grupo de países emergentes com um potencial para mandar cada vez mais na economia global. O México, a Indonésia, a Coreia do Sul e a Turquia. E aí, se você quiser dar um print, ó, dá um print aqui, para poder dar uma lida depois. Mas o fato é que a geopolítica e a economia estão em constante mudança. Isso quer dizer que os territórios estão em constante transformação. E o poder imposto a cada um dos lugares do mundo também está o tempo todo mudando de mãos. Ou seja, vivemos um mundo em que há uma frequente territorialização e desterritorialização, em que alguns países muito poderosos do passado já nem existem mais, como foi o caso da União Soviética, que se fragmentou, e outros, pouco relevantes no passado, ganham cada vez mais importância, como o caso da Índia e o caso da China. Beleza? Vou fechar a aula aqui então, tirando as últimas dúvidas, deixa eu ver. A Ellen perguntou, professor, a China é um país central? Então, Ellen, eu falei bastante sobre isso hoje, depende do critério de classificação, mas na maior parte das vezes ela não é classificada equivocadamente, né? Que é um problema. A Isabelle, a Argentina é emergente? Sim, a Argentina é um país emergente. Beleza? E o João perguntou se há alguma pesquisa que mostre o Brasil em algum ano sendo a maior economia do mundo. Não, longe disso, infelizmente. Mas a gente tem potencial para poder se manter aí no grupo das maiores economias, mas bem longe da primeira colocação. Tá bom? Um beijo, tchau, tchau e até daqui a pouquinho. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.